demais! Scott vai se arrepender de ter me conhecido! Agora já chega! E se eu te dissesse que um dos episódios mais chocantes da história da televisão envolve puberdade precoce, pentelhos, uma banda de rock britânica e, no final, um ato de canibalismo involuntário? Parece coisa de filme de terror, mas estamos falando de Scott Tenorman Deve Morrer, o quarto episódio da quinta temporada de South Park. Um marco que mudou para sempre a forma como a série seria escrita e percebida. Até então, Eric Cartman era apenas mais uma criança mimada e politicamente incorreta. Mas nesse episódio, ele deixa de ser apenas um vilãozinho irritante para se tornar uma das figuras mais diabólicas da cultura pop. O plano elaborado por Cartman para se vingar de um adolescente que o enganou é tão absurdo quanto engenhoso e escancara a capacidade dos criadores, Trey Parker e Matt Stone, de transformar o grotesco em genialidade narrativa. Esse episódio é tão impactante que até hoje é lembrado como um momento em que o Cartman cruzou uma linha sem volta. Então se prepara e vamos juntos analisar esse episódio insano. A trama começa com Cartman radiante, convencido de que foi o primeiro entre os amigos a atingir a puberdade. Ele conseguiu seus primeiros pelos pubianos. O detalhe é que ele não entende que a puberdade não se compra. Cartman havia pago $10 para um garoto mais velho, Scott Tenorman, em troca de um punhado de pentelhos, acreditando que isso bastaria para se tornar um homem. A cena em que ele exibe orgulhoso os pelos guardados na cueca, enquanto dança e canta no ponto de ônibus, é uma das introduções mais hilárias já feitas na série. Eu consegui pentelhos antes que vocês! Tenho pentelhos antes que vocês! Tenho pentelhos antes que vocês! Você é tão idiota que não dá pra acreditar. A ingenuidade do Cartman não apenas o torna alvo de piadas do Stan, Kyle e do Kenny, como também estabelece o tom do episódio. A comédia aqui nasce da dissonância entre a arrogância do Cartman e a sua completa ignorância. Ele acredita ter feito um ótimo negócio, até descobrir da forma mais humilhante possível que ter pelos pubianos só conta quando eles crescem naturalmente no seu corpo. E a cena da frustração do Cartman com a reação dos colegas é impagável. Mas por que o Scott vendeu os pentelhos por 10 pratas? Porque você é idiota o bastante pra comprar os pentelhos dele por 20 pratas? Essa primeira humilhação pública é o estopim da transformação do Cartman. Mas naquele momento, ninguém, nem mesmo o público, imaginava o quão longe ele estaria disposto a ir para se vingar. Humilhado, ele decide que precisa recuperar seus preciosos $10. Cartman vai direto até o Scott e exige seu dinheiro de volta. Mas é óbvio que o Scott nega. Logo após, ele se disfarça de agente da Receita Federal e vai novamente até a casa do Scott para cobrar impostos atrasados, no valor exato da dívida de $10. Mais uma vez, claro, Scott percebe a farsa, especialmente porque o Cartman colou os pelos pubianos no rosto, como se fossem uma barba. Eu sou da Receita Federal, vim cobrar 10 pratas que você deve em impostos! Você não é da Receita, só colocou meus pentelhos no rosto. Com a sua perda agora acumulada em $16, Cartman aparece mais uma vez na casa do Scott, com outra desculpa inventada, tentando de alguma forma recuperar o seu dinheiro. Mas Scott, percebendo que ainda pode se divertir com a ingenuidade do garoto, inventa uma nova mentira. Uma suposta feira de pentelhos em Fort Collins, onde estariam pagando $5 por fio. Fingindo desespero, ele insiste em recomprar os pelos, sugerindo que o Cartman ainda pode lucrar mais se for até lá. Ingênuo e motivado pela ganância, Cartman rejeita a oferta e decide ele mesmo viajar até a tal feira. A jornada é longa, e quando finalmente chega ao destino e pergunta inocentemente sobre o evento, um homem o entrega uma caixa, e dentro dela, mais pentelhos. A expressão do Cartman se transforma do otimismo para uma frustração silenciosa. E é nesse momento que o espectador quase sente pena dele. Mas é quando ele tenta uma última cartada emocional que a situação atinge um novo nível de crueldade. Fingindo que a sua avó está morrendo e precisa de uma cirurgia de $16, Cartman implora pelo seu dinheiro de volta. Scott, para lhe devolver o dinheiro, exige que ele se ajoelhe, diga "eu sou um leitãozinho", aponte para o nariz, faça o som de oink oink e dance. Sou um leitãozinho e aqui tá meu focinho. Ai, 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 eu sou um leitãozinho e aqui... Mas mesmo assim, Scott recusa devolver o dinheiro. Humilhado, ridicularizado e emocionalmente destruído,
Cartman assiste ele queimar os $16 na sua frente. É nesse momento, com os olhos pro céu e um grito de ódio, que o episódio muda completamente de tom. Esse não é mais o Cartman mimado que faz birra na sala de aula. Aqui nasce o Cartman implacável, o vilão com cérebro de gênio do mal e sede de vingança absoluta. Se antes ele buscava justiça, agora ele quer vingança total, e com requintes de crueldade. A primeira ideia do Cartman já mostra que ele cruzou um limite moral. Ele tenta treinar o pônei de um fazendeiro local para morder e arrancar o pinto do Scott Tenorman. Sim, é isso mesmo. Cartman cria um espantalho com a salsicha pendurada como alvo, incentivando o animal a atacar. Essa bizarrice é interrompida quando Jimbo e Ned aparecem. Eric, está treinando esse pônei por seu prazer? Eu tô ensinando como arrancar o pinto de alguém. Ao invés de repreendê-lo, eles oferecem conselhos de caçadores. Se você quer derrotar alguém, deve encontrar e explorar sua maior fraqueza. É nesse momento que eles vão até a frente da casa dos Tenorman, e Cartman descobre que Scott é um fã fanático da banda Radiohead. O quarto de Scott está cheio de pôsteres, revistas e coisas da banda. E para o Cartman, essa é uma oportunidade de ouro. Ele não perde tempo e decide envolver os próprios membros da Radiohead em sua armadilha. Um detalhe dessa cena é que quando Cartman vai embora com seu plano, Jimbo e Ned ficam espiando a Sra. Tenorman trocar de roupa. É então que o Sr. Tenorman sai na porta, ameaça chamar a polícia e revela que vários outros pais da cidade estavam espiando também. Oh, droga! Quem está aí? Ned, pare com essa bronha. Não consigo. Acham que não estou vendo? Sei quem são e vou chamar a polícia. Vamos sair agora! Cartman tenta explorar pela primeira vez a obsessão de Scott pela banda Radiohead. Usando toda a sua criatividade e poucos recursos, ele monta um telão no centro da cidade e dubla um vídeo claramente falso da banda, no qual os integrantes chamam Scott de perdedor chorão. A ideia era simples: causar um colapso emocional ao ver seus ídolos o desprezando publicamente. Só que Scott, como sempre, está a um passo à frente. No momento em que o vídeo é exibido para todos, ele interrompe a encenação e, no mesmo telão, exibe um vídeo do Cartman dançando e se autodeclarando um leitãozinho. Uma gravação feita durante a humilhação anterior, quando Cartman implorou pelo seu dinheiro de volta. O efeito é devastador. A plateia explode em risadas. Kenny chega a morrer de tanto rir, literalmente. E Cartman, mais uma vez, é reduzido ao ridículo na frente de toda a cidade. Meu Deus, ele matou o Kenny! Chega, eu vou acabar com esse filho da puta de uma vez por todas! Esse momento serve como clímax das derrotas públicas de Cartman. A combinação entre a ingenuidade dele e a sagacidade sádica do Scott atinge o ápice, criando um contraste que deixa claro: a vingança comum já não basta. Cartman decide montar um plano mais elaborado. Ele organiza um concurso de Chile na cidade e convida ninguém menos que a própria banda Radiohead, dizendo que eles estariam ali para visitar um garoto com câncer no reto. Uma mentira cínica criada por ele para atrair os ídolos de Scott. Estou escrevendo por causa de um garoto chamado Scott Tenorman. Ele tem 15 anos e acho que está com câncer em seu rabo. Vocês são a banda favorita deles? A ideia do Cartman é simples. Durante o evento, o próprio Scott seria humilhado na frente da cidade toda e dos seus maiores ídolos, quando o pônei arrancaria seu pinto em pleno palco do concurso. Antes do evento, Cartman vai pessoalmente até a casa do Scott, fingindo generosidade para convidá-lo a participar do concurso de Chile. Scott, sempre teatral, aceita e logo começa a armar sua própria vingança. Stan e Kyle, cientes do plano do pônei, já tinham avisado ao Scott sobre isso. Para eles, qualquer plano do Cartman merece dar errado por padrão. E sem perceber que estão sendo peças de algo muito maior, os dois ajudam, indiretamente, a empurrar a história rumo ao seu clímax. Scott diz aos seus pais que o pônei de um fazendeiro da região foi abandonado e está preso na fazenda. Ingenuamente, os dois adultos partem para o local, onde o próprio Cartman já sabia que o dono da propriedade atira em qualquer um que pise em suas terras. E enquanto isso, Scott, para sabotar o Cartman publicamente, prepara um chili especial, temperado com os pentelhos de todos os adolescentes da cidade. Finalmente chega o dia do concurso de Chile, e tudo parece seguir como esperado. Scott está confiante, os moradores de South Park estão reunidos, e até o chefe preparou sua receita especial. Quando todos se reúnem para experimentar os pratos, Scott serve seu chili contaminado com pentelhos. Mas, para a surpresa geral,
Cartman come sem reagir. Satisfeito, ele revela que sabia de tudo e trocou os potes de chili antes do evento. É nesse instante que o episódio dá uma reviravolta que redefine não só o Cartman, mas o próprio universo de South Park. Ele revela que manipulou os eventos para levar os pais de Scott até a fazenda onde o pônei estava, sabendo que o fazendeiro atiraria em invasores. Depois ele roubou os corpos, cozinhou suas carnes e as misturou no chili servido para o Scott. A revelação é feita com uma frieza perturbadora, enquanto Scott encontra o dedo da sua mãe no prato e começa a vomitar desesperadamente. Oh, meu Deus! Se você comer seus pais. Nesse momento, a cereja do bolo de crueldade chega. A banda Radiohead aparece. Cartman havia os convencido de que Scott era um menino doente, e ao vê-lo chorando, os músicos, sem saber de nada, o chamam de fraco e ridículo. A vergonha final se instala, e Cartman, em um gesto que se tornou icônico, lambe as lágrimas do Scott com um prazer sádico. Isso mesmo. Mais pra lagriminha, Scott. Lagriminha doce, hein? Essa sequência é uma referência direta a Títulos Andrônicos, uma das tragédias mais brutais do Shakespeare, em que o protagonista se vinga servindo os filhos da inimiga em um banquete. A comparação não é gratuita. O episódio funciona como uma versão moderna, animada e ainda mais distorcida da peça, com Cartman assumindo o papel de um anti-herói psicótico que ultrapassa qualquer limite moral. É aqui que a série dá um passo além da sátira vulgar e mergulha no território da fábula sombria. Cartman não é mais só um garoto problemático. Ele é uma entidade de crueldade meticulosa. E Scott Tenorman deve morrer é o seu manifesto de horror. Esse não foi apenas um episódio marcante. Ele redefiniu o que South Park podia ser. Até então, a série era conhecida pelo seu humor ácido e irreverente. Mas esse episódio marcou uma virada narrativa. Pela primeira vez, os criadores Trey Parker e Matt Stone decidiram apostar em um único arco dramático, sem subtramas paralelas. E deu certo. O foco total na jornada de vingança do Cartman trouxe uma profundidade inédita à série, além de transformar o personagem de vez. Cartman passou de uma criança egoísta para um verdadeiro vilão, um símbolo do caos e da maldade infantil levada ao extremo. A recepção foi imediata e avassaladora. Críticos e fãs o colocam até hoje no topo das listas de melhores episódios da série. O impacto foi tão duradouro que Scott Tenorman voltou anos depois, no episódio intitulado 201, revelando que o homem assassinado e servido no chili era, na verdade, o pai biológico do Cartman, e Scott é seu meio-irmão. A vingança, sem que ele soubesse, foi também um ato de patricídio. Reassistir esse episódio hoje é como revisitar o nascimento de um vilão icônico. Cartman deixou de ser apenas engraçado. Ele se tornou assustador, imprevisível e, acima de tudo, inesquecível. É impossível ver aquele olhar frio, assistir a cena final e não sentir um arrepio cômico e perturbador ao mesmo tempo. E, no fim, fica a pergunta: Eric Cartman é um gênio do mal incompreendido ou apenas um psicopata em miniatura? Se você curte esse tipo de análise, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir os outros que estão aparecendo aí na tela. Tem muito mais South Park pra gente explorar juntos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.